Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Plenárias. Aqui você acompanha o resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal. E nesta semana vamos mostrar como foi o julgamento sobre o porte de maconha para uso pessoal. Fique com a gente, o Plenárias já está no ar. Eu sou o Daniel Adjuto e vou detalhar para você como cada ministro votou no julgamento em que já há maioria para diferenciar o usuário de traficante da maconha. E ao meu lado, minha parceira Karina Zucolotto, nossa consultora jurídica. Oi, Karina. Olá, Daniel. Olha só, essa semana teve a retomada desse julgamento que iniciou em 2015, mas que ainda não foi concluído. Os ministros ainda estão debatendo sobre a descriminalização, a retirada do direito penal sobre esse usuário e essa quantidade do quanto caracteriza o usuário para diferenciar do traficante. E o outro tema dessa semana em destaque foi o Dia da Mulher, 8 de março, na sessão do dia 7, inclusive com abertura de exposição aqui no Supremo, não é, Daniel? É isso aí, você vai acompanhar tudo aqui no Plenárias, mas vamos direto conferir como está o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que pode deixar de punir como crime o porte de maconha para uso pessoal. Um novo pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento. Confira na reportagem de Marta Ferreira. O porte de drogas para consumo pessoal é crime ou não? Essa é a questão que os ministros do Supremo vão definir. Eles julgam se o artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê como crime de menor gravidade sem prisão a posse e o porte de drogas para consumo próprio, viola o artigo 5º da Constituição e seus princípios de intimidade e vida privada. A compra, a produção, a venda e o tráfico de drogas continuarão proibidos. O Supremo não está discutindo a liberação da maconha, mas sim a não aplicação da lei penal ao usuário. Isso porque a elaboração de leis e regulamentos é uma atribuição do Poder Legislativo. Essa questão chegou ao Supremo depois que a Defensoria Pública de São Paulo recorreu de uma decisão que condenou o homem a serviços comunitários flagrado com 3 gramas de maconha. O argumento é que o porte de drogas para consumo pessoal não deve ser considerado crime porque não causaria danos à saúde pública, mas apenas à saúde pessoal do próprio usuário. O STF não está decidindo sobre a liberação das drogas, mas sim sobre os parâmetros para dizer o que é caracterizado como tráfico ou porte para consumo pessoal. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo tribunal deverá ser aplicada pelas outras instâncias da Justiça em processos com o mesmo tema. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há pelo menos 6.345 processos semelhantes em instâncias inferiores da Justiça, aguardando uma decisão da Corte. O julgamento foi suspenso em agosto do ano passado. 5 ministros votaram no sentido de que o porte para consumo próprio não pode ser considerado crime, mas esse entendimento é válido unicamente para a maconha, não incluindo outras drogas. Apenas o ministro Cristiano Zanin, até então, havia divergido ao considerar constitucional o que prevê a Lei de Drogas. Na retomada do julgamento, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, fez alguns esclarecimentos sobre a discussão. A legislação brasileira não prevê pena de prisão para o usuário de drogas. Legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República e em vigor. Não se trata, portanto, de legalização. O consumo de drogas ilícitas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo, nem serão liberadas no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Barroso também destacou que não se trata da legalização e que o consumo de drogas no Brasil continuará a ser ilegal. O que está sendo decidido aqui não é a liberação das drogas, não é a legalização. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Agora, a lei definiu que o usuário não vai para a prisão,
Por isso, é preciso que o Judiciário diga a quantidade de drogas compatível com o uso para evitar a discriminação de pretos e pobres. O presidente do STF esclareceu ainda que a Corte está definindo um critério objetivo para auxiliar policiais e todos os integrantes do sistema de justiça a diferenciar o usuário do traficante. Esse filme, o filme da subsistência da não distinção clara do que é tráfico e do que é consumo, nós já assistimos e sabemos quem morre no final. O homem negro e pobre, que porta 10 gramas de maconha, vai ser considerado traficante e enviado para a prisão. Já o homem branco, de bairro nobre, com 100 gramas da droga, será considerado usuário e liberado. Portanto, o que está em jogo aqui é evitar a aplicação desigual da lei em razão da cor e das condições sociais e econômicas do usuário. Na sequência, o ministro André Mendonça apresentou voto vista, acompanhando o entendimento do ministro Cristiano Zanin. A legalização não conseguiu superar os problemas mais urgentes, como o aumento das taxas de consumo, a criminalização de um número excessivo de pessoas que usam drogas, o crescente mercado ilícito e a expansão do crime organizado. Nas jurisdições que legalizaram a cannabis, o consumo permanece mais alto do que nas jurisdições que não o fizeram. E a prevalência parece aumentar rapidamente, com consequências notáveis para a saúde e para a sociedade. Isso faz fumar a maconha. É o primeiro passo, se é para dar um primeiro passo para o precipício. No mesmo sentido, votou o ministro Nunes Marques. Concluo que não há inconstitucionalidade no tipo do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Na pior das hipóteses, existe uma solução controversa, que pode não ser a melhor, na avaliação subjetiva de determinado intérprete e aplicador da lei, mas que está dentro do campo de competência do legislador e objetivamente representa uma resposta compatível com a Constituição para o grave problema de consumo de drogas. Na sessão também foi formada a maioria para reconhecer que o Supremo deve fixar um critério objetivo que diferencie usuário de droga e traficante, com parâmetro que leve em conta a quantidade de droga. Depois, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Além dele, faltam votar Luiz Fux e Carmen Lúcia. Ainda não há data prevista para a retomada dessa discussão. Descriminalizar drogas, e aqui em específico apenas a maconha, é um tema que precisa da sua atenção sem paixões. É preciso que você analise os fatos e o cenário social do nosso país. E por que eu digo isso? Imagine a seguinte situação, e ela é muito corriqueira. Um homem branco, jovem, numa balada, é flagrado pela polícia com 5 gramas de maconha. Você acredita que a polícia o consideraria um usuário de maconha ou um traficante? Agora troque o personagem. Imagine um homem preto numa balada na comunidade, na favela, com os mesmos 5 gramas de maconha e também flagrado pela polícia. Ele seria considerado usuário ou traficante? Os dois teriam o mesmo tratamento? Vamos a dados. Veja bem, um levantamento inédito da agência pública com 4.000 sentenças de tráfico de drogas em 2017, na cidade de São Paulo, mostrou que 71% dos negros condenados por esse crime portavam, em média, 145 gramas. Entre os brancos, 64% foram condenados. Com eles, a média de apreensão da droga foi de 1 quilo 140 gramas, quase 8 vezes maior. Eu convido você, a que nos assiste, a acompanhar esse julgamento atento aos fatos e depois formar a sua opinião. Vou detalhar para você aqui no telão como está esse julgamento até o momento. Então aqui a gente separou os pontos principais a que você deve se atentar nesse julgamento. Então, o que está sendo discutido inicialmente são 2 pontos. O primeiro é se o porte de maconha para uso pessoal é considerado crime ou não. E o segundo é como diferenciar, pela quantidade de droga apreendida, usuário de traficante, algo que não está claro na lei antidrogas. E na sequência, a gente tem mais detalhes para você, porque o que a gente já sabe, o que está em discussão,
aqueles 2 pontos, agora a gente vai entender como os ministros votaram até o momento em cada um deles. Sobre descriminalizar o porte, ou seja, se uma pessoa for flagrada com maconha para uso pessoal, ela está ou não cometendo um crime. 5 ministros entendem que não é crime. São eles: o ministro Gilmar Mendes, relator, o ministro Edson Fachin, a ministra Rosa Weber, que votou antes de se aposentar, o ministro Luiz Roberto Barroso e também Alexandre de Moraes. E aqui na tela seguinte, a gente já tem a divergência. Então, o primeiro a divergir foi o ministro Cristiano Zanin. Ele votou no sentido de que é sim crime portar maconha, mesmo para uso pessoal. Na sessão da última quarta-feira, os ministros André Mendonça e Nunes Marques o acompanharam. Agora, quando a discussão é sobre diferenciar o usuário do traficante, todos os ministros que votaram defendem que haja uma diferenciação. E esse é o ponto central do julgamento. Então, todos que votaram defendem que haja uma quantidade limite ou uma forma de diferenciar. E nesse ponto há várias propostas. Então, vamos lá. O que a gente tem até o momento? O ministro Edson Fachin, ele defende o seguinte, que cabe ao Congresso Nacional, ou seja, cabe aos parlamentares elaborar e aprovar uma lei que fará essa distinção. Na sequência, temos aqui o ministro Cristiano Zanin. E Cristiano Zanin também propõe quantidades. Então, para Zanin, quem estiver com até 25 gramas de maconha ou até 6 plantas fêmeas de cannabis será enquadrado como usuário. Acima dessa quantidade, traficante. A proposta foi acompanhada pelo ministro Nunes Marques. Uma terceira tese foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes defende o seguinte: para ele, o usuário é quem porta até 60 gramas de maconha ou até 6 plantas fêmeas. E por que o fêmeas? Porque é a planta fêmea que produz o psicoativo da droga. Ele foi acompanhado pelo relator, o ministro Gilmar Mendes, pela ministra Rosa Weber, que votou antes de se aposentar, e pelo presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Temos ainda uma quarta tese, proposta pelo ministro André Mendonça. Ele defende o seguinte: até 10 gramas de maconha é considerado usuário, mas ele dá um prazo de 180 dias para que o Congresso Nacional delibere sobre esse assunto. Aqui a gente está falando de quantidades, percebeu? Agora, Karina, vamos destacar que para classificar um usuário de traficante, algo que a polícia é quem faz principalmente isso ali na linha de frente da droga, da apreensão, não é só isso que leva em consideração, né? Apesar de os ministros terem falado de quantidades, mas há um cenário também que deve ser levado em conta. Exatamente. Olha só, a lei, como você bem explicou, ela é omissa em relação a essa distinção de traficante e usuário. Diz apenas que o usuário não será punido com a pena privativa de liberdade e as penas previstas como crime, tanto que dentro da lei de drogas tem um capítulo falando dos crimes. Então, o usuário, as penas aplicadas ao usuário, aos usuários, ela está capitulada como crime. E o que os ministros estão discutindo é retirar a aplicação do direito penal das penas que estão ali destinadas aos usuários, com exceção da prestação de serviço à comunidade. Mas a advertência e os cursinhos que são necessários, que podem vir a ser aplicados ao usuário, que portar ou for pego utilizando essa droga. Mas nessa condição, deve ser aplicada aquela pena e os ministros propõem que seja uma pena administrativa e não penal, efetivamente, por conta das consequências. Mas é importante distinguir o usuário do traficante em relação à quantidade por conta de decisões judiciais em todo o Brasil bastante diferentes. Então, o exemplo que você trouxe logo no começo dá essa dimensão da disparidade de uma pessoa da cidade ou num baile no comum ou numa favela ou numa comunidade, se ele é branco ou se ele é negro, qual é a condição social e econômica desse usuário. Isso faz com que as decisões para enquadrar aquele usuário como traficante ou usuário tenha decisões completamente díspares no Brasil. E os ministros falaram que temos que criar um parâmetro, porque o legislador até hoje não o fez. Então, os ministros propõem essas quantidades justamente para diferenciar. E disseram, essa presunção de quantidade não é uma presunção absoluta. Então, não é aquele camarada que foi pego
com 25 gramas ou até 60 gramas, a depender da corrente que se formar e ficar vencedora nesse julgamento, que está ali fixado como usuário ou traficante. Porque o traficante, ele nunca vai andar com um bolo de 1 quilo no bolso. Ele vai andar, vai ter escondida essa quantidade e ele vai portar quanto? O máximo permitido para ser considerado como usuário. O cenário ali pode ser caderno de anotação, Exatamente. balança. Então, os ministros disseram que, além dessa quantidade, outros elementos objetivos deverão ser analisados pelo policial, pelo delegado, no momento da apreensão. Então, quais outras circunstâncias envolvendo aquele cenário podem levar a um cenário de tráfico e não de meramente usuário da maconha? Se tem caderninho de anotação, se tem balança de precisão para poder fazer, calcular o peso exatamente para vender tantos gramas para um ou outro usuário, né? Se tem dinheiro miúdo, contado, caderno de anotação com Pix. Hoje em dia as pessoas não andam quase com dinheiro, mas fazem Pix. Então, veja, todos esses sinais podem levar a autoridade policial a questionar se aquilo não era efetivamente um tráfico ou se não era uma questão do usuário. Então, os ministros discutem as duas situações. Se deve ser aplicado ao usuário as consequências do direito penal, como de fato hoje ainda o é, porque a lei prevê que por usar a maconha ainda é crime. E aí ficha suja, não é mais réu primário, essa outra discussão também, né? Exatamente. Aí, se ele é condenado naquelas penas previstas do 28, pelo menos nessa questão da advertência, ou que ele seja submetido a assistir aulas em cursinhos especializados falando das consequências dessa droga, havendo uma sentença condenatória, vai ser uma sentença penal condenatória. Ele perde a primariedade, caso ele venha cometer um outro crime depois, ele vai ter agravante da reincidência, eleva a pena dele. E isso dificulta, o ministro Luiz Roberto Barroso falou isso durante o julgamento também, a gente sabe que isso acontece, essa discriminação. Na hora de buscar emprego, ele tem que apresentar uma ficha de antecedentes, uma folha criminal, negativa de antecedentes criminais, e está lá que ele foi condenado por porte de droga, por usuário de maconha. Então, isso, de uma certa forma, acaba prejudicando e é isso que os ministros estão discutindo. Então, se aplica o direito penal e a quantidade, efetivamente, que deve servir como parâmetro para se analisar essas condutas no momento da aplicação da pena. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre a sessão especial que o Supremo teve nesta semana para comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Plenárias. E na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, o Supremo Tribunal Federal fez uma sessão especial para marcar a data. Na abertura da sessão, ministros lembraram os avanços nos direitos das mulheres. Marta Ferreira acompanhou e traz os detalhes. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, começou o discurso chamando atenção para o desafio de combater a violência doméstica. A questão da violência doméstica ainda é uma epidemia no Brasil que nós precisamos enfrentar. Estamos organizando no CNJ uma grande campanha para conscientização desse problema, mas sobreveio em 2006 a Lei Maria da Penha, depois de 2 tentativas de homicídio contra essa mulher, que hoje simboliza, ainda viva, a luta contra a violência doméstica. A ministra Carmen Lúcia, única mulher entre os 11 ministros do tribunal, também fez um discurso. A justiça é representada por uma mulher. A República moderna na França, Marianne, é uma mulher. A própria ideia de justiça e de democracia com a balança é feminina. E, no entanto, nós continuamos em desvalor profissional, social, econômico, e é exatamente sob a égide de uma Constituição que, 35 anos depois do seu primeiro momento de vigência, estampou expressamente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E, mesmo sendo obrigação atuar igualmente, as possibilidades desta construção conjunta muitas vezes nos é negada. Dizem que nós fomos silenciosas historicamente.
Mentira, nós fomos silenciadas, mas sempre continuamos falando, embora muitas vezes não sendo ouvida. Carmen Lúcia destacou ainda a necessidade de promoção da paz, especialmente no ambiente doméstico, e citou dados de feminicídios do ano passado. Num país que assassina mulheres, o ano passado foram aproximadamente 1.700 feminicídios consumados e 988 feminicídios tentados, dos que são notificados. Num país em que as crianças são também assassinadas, até mesmo no espaço doméstico, é preciso se dizer que este país precisa muito de que nós todos comecemos a pensar sob o prisma da promoção da paz e não apenas de combate. O combate já é de alguma coisa que se enfrenta, porque nós estamos, acho, descartando o presente e destruindo ilusão com o futuro de humanidades e de respeito à vida. Para marcar a data, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, pôs em julgamento ações que envolvem o direito das mulheres à dignidade sexual e reprodutiva. Os ministros começaram a analisar o processo que questiona práticas de desqualificação de vítimas de violência sexual. Apresentado em dezembro do ano passado pela Procuradoria-Geral da República, o processo questiona o tratamento dado pelo sistema de justiça e o poder público às vítimas de crimes sexuais. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. A Procuradoria-Geral da República argumenta que em julgamentos de casos de estupro, por exemplo, há uma ideia de defesa baseada em gênero, permitindo que os advogados dos acusados usem como argumentos detalhes da vida sexual da mulher. Alega que esse tipo de conduta vai contra os princípios constitucionais da dignidade humana, da liberdade sexual, da igualdade de gênero e do devido processo legal. Na ação, a PGR pede que os acusados e os advogados não mencionem detalhes de relacionamentos amorosos da vítima e da intimidade dela. Além disso, pede que os juízes se posicionem sobre esse comportamento da defesa dos réus e que, ao decidir os casos, não usem informações sobre a vida íntima da mulher. É imperativo, assim, que o Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade da utilização como argumento de defesa e da consideração ou validação como razão de decidir de narrativa de desqualificação da vítima em crimes sexuais, bem como reforce o dever do poder público de coibir, na seara jurisdicional, comportamentos com esse propósito. A Advocacia Geral da União endossou o pedido da Procuradoria-Geral da República e fez questão de trazer alguns dados. De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, o Brasil atingiu o maior número de estupros registrados na sua história. Foram simplesmente, entre estupros de vulnerável e estupro, o total de 74.930 estupros. São 205 estupros por dia. São um estupro a cada 7 minutos. Somente o tempo que eu levo para fazer essa sustentação, 2 crimes de estupros acontecem nesse país. Também foram ouvidas as sustentações orais de interessados nessa discussão. A culpa se volta contra a mulher, seja na investigação ou no julgamento daquele crime que está sendo apurado. É nesse momento que acontece a revitimização da mulher, porque ela já estava como vítima no primeiro momento da agressão e segue sendo vítima quando é violentada no processo judicial ou administrativo. As roupas que ela usava, a forma como falava, a sua vida íntima. Qualquer motivação é suficiente para utilizar mecanismos para enfraquecer, diminuir, invisibilizar, questionar a palavra das mulheres. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data. Karina, nosso foco aqui, obviamente, é o Poder Judiciário, é a justiça no combate à desigualdade de gênero, mas limitar essa luta, essa causa ao Judiciário não é justa, fazendo uma brincadeira com as palavras. Exatamente. O Poder Judiciário tem o seu papel nessa proteção e defesa
contra essa discriminação das mulheres, mas o Legislativo também. Em 2023, foram várias leis, incluindo uma alteração feita na Maria da Penha e várias leis para proteger as mulheres, como, por exemplo, a determinação para que as delegacias especializadas de atendimento à mulher funcionem 24 horas por dia, de forma ininterrupta. Isso porque, Daniel, a violência não tem hora para acontecer. Tá aí, excelente medida. E o ministro Luiz Roberto Barroso inaugurou aqui no STF a exposição Mulheres no Brasil, um caminho pela igualdade de direitos. Em uma linha do tempo, figuras femininas importantes do Poder Judiciário, da política e das artes são destacadas. Confira na reportagem de Pablo Lemos. Na abertura da exposição, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou da luta feminina nos últimos 200 anos e das mulheres à frente do Supremo Tribunal Federal. É uma homenagem às mulheres, poucas ainda, mas brilhantes, que estão ou passaram aqui pelo Supremo. A ministra Ellen Grace, que exerceu com muita dignidade a própria presidência da casa, uma mulher elegantíssima e talentosa. Depois, a ministra Carmen Lúcia, que ainda hoje honra o tribunal com o seu talento, com o seu senso de humor, e a ministra Rosa Weber, que há pouco tempo se aposentou e a quem eu sucedi, substituí-la não seria possível, e que também exerceu com brilho, dignidade, ousadia e algumas iniciativas importantíssimas na condição de presidente, e que foi a mulher que liderou a reconstrução do plenário do Supremo depois dos pavorosos ataques de 8 de janeiro. Barroso também citou uma conquista recente, a Resolução 540 do Conselho Nacional de Justiça, que amplia a participação feminina no Poder Judiciário. No último dia da sua gestão, a ministra Rosa Weber trabalhou para aprovar, com o meu apoio, a resolução que impõe que, se numa lista mista de merecimento tiver sido promovido um homem, a lista seguinte tem que ser uma lista exclusivamente de mulheres. Se a promoção anterior tiver sido de um homem, a promoção seguinte tem que obrigatoriamente ser de uma mulher, até que se alcance pelo menos 40% de participação na composição daquele tribunal. A ministra Carmen Lúcia, única mulher na atual composição do STF, defendeu a presença de mais mulheres no Poder Judiciário. Eu espero que nós tenhamos já paridade, pelo menos no Supremo, para que a gente possa, então, mulheres e homens, construir uma democracia justa no Brasil com a colaboração de todos. A exposição traz uma linha do tempo com os principais marcos das conquistas de direitos pelas mulheres. Entre eles, a Lei do Ventre Livre, as primeiras eleições nacionais com participação feminina e a Lei Maria da Penha. Aqui também tem um destaque especial para a primeira mulher a ocupar uma cadeira entre os ministros da Suprema Corte, a ministra Ellen Grace. A mostra também homenageia outras mulheres do Poder Judiciário. Auri Moura Costa, a primeira juíza brasileira, Cinéa Cimini, primeira mulher a ocupar cargo de ministra em Tribunal Superior, e Eliana Calmon, primeira ministra do Superior Tribunal de Justiça. Na política, os destaques foram para Dilma Rousseff, primeira mulher presidente do Brasil, e para Érica Hilton e Duda Salabert, as primeiras mulheres trans a se tornarem deputadas federais. A exposição também lembrou de artistas e escritoras brasileiras que marcaram o tempo. Elis Regina, Cecília Meirelles, Rita Lee, Clarice Lispector. E ainda as que continuam fazendo história: Alcione, Ana Maria Machado e Maria Bethânia. E aqui na TV Justiça, Karina Zucolotto. Obrigado pela edição de hoje. Eu que agradeço, Daniel. Imagina. Gente, lutar pelo direito das mulheres não é restrito a quem se identifica como uma. Atuar pela igualdade é dever de todo cidadão. Só teremos um mercado de trabalho, um poder judiciário, parlamentos e quadras de esportes igualitários quando todos entendermos que essa é uma tarefa coletiva. Só assim teremos uma sociedade justa e corrigiremos os erros do passado. Você acompanha o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Continue conosco aqui na TV Justiça. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.